O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. Amigo vista que fala o repórter S, testemunho ocular da história. Boa noite. Neste programa especial, vamos homenagear um importante meio de comunicação. Já são mais de 8 décadas de vida e até hoje é um verdadeiro companheiro de milhões de pessoas em todo o país. 25 de setembro é o seu dia. Estamos falando do rádio, que além de ter encantado a população com suas novelas e programas humorísticos, acompanhou de perto a história recente do Brasil e do mundo. E com certeza estará conosco para sempre. Mesmo com os avanços tecnológicos, o rádio ainda é o veículo de comunicação que mais tem condições de noticiar um acontecimento em primeira mão. A partir de agora, você vai saber como ele surgiu, quando ocorreu a primeira transmissão e como o rádio se tornou uma poderosa arma política em tempos de guerra. Agora vamos ouvir, ou melhor, vamos ver como tudo começou. A primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil foi o discurso do presidente Epitácio Pessoa no Rio de Janeiro, em plena comemoração do centenário da independência, no dia 7 de setembro de 1922. O discurso aconteceu numa exposição na Praia Vermelha. Logo após, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, foi transmitida ao vivo do Teatro Municipal. Duas emissoras foram montadas para esta inauguração pelas empresas norte-americanas Westinghouse Electric Corporation, que instalou um transmissor de 500 watts no alto do Corcovado. E a outra, da Praia Vermelha, foi montada pela Western Electric Company e 80 receptores e um sistema de alto-falantes foram instalados pela cidade. O pai do rádio brasileiro foi Edgar Roquette Pinto. Ele e Henrique Morizzi fundaram em 20 de abril de 1923 a primeira estação de rádio brasileira, a PRA2, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, e o governo não a comprar. O Brasil ia ficar sem rádio. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Morizzi, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23. Por quase 10 anos, o rádio se dedicou às elites da sociedade, tocando música erudita e priorizando comentários culturais. Mas um conflito armado na cidade de São Paulo em 1932 mudou o destino do rádio. O fato, que marcou todo o país, deu origem a um gênero vivo até hoje, o radiojornalismo. Com a Revolução Constitucionalista de 1932, o rádio deixou de ser uma caixinha de música e mostrou sua força política, ou seja, informação e prestação de serviço. Nessa época, São Paulo exigia a deposição do presidente Getúlio Vargas e as rádios se tornaram poderosas armas políticas e de informação. A Revolução exigia a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte. A cidade logo foi cercada pelas tropas federais e São Paulo utilizou as emissoras de rádio para divulgar os acontecimentos para todo o país. Em 23 de maio de 1932, durante um ataque das forças federais de Getúlio Vargas na Praça da República, morreram metralhados em frente à sede da Rádio Record os estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Surgia então o movimento MMDC. O locutor César Ladeira narrou ao vivo esta barbárie da sacada dos estúdios da Rádio Record. Após o ataque, o primeiro passo dos estudantes foi invadir os estúdios da rádio. O dono da emissora, Paulo Machado de Carvalho, foi obrigado a colocar no ar a leitura de um abaixo-assinado. Nós, os abaixo-assinados, declaramos que invadimos os estúdios da PRB9, Rádio Record de São Paulo,
e conclamamos o povo para que se mude a situação política existente no Brasil. Os estudantes fizeram a leitura do nome de cada um dos que assinavam o manifesto contra Getúlio Vargas. Paulo Machado de Carvalho, simpatizante da causa paulista, abriu os microfones da Rádio Record para toda e qualquer informação sobre o conflito. Nascia aí o radiojornalismo no Brasil. Em 9 de julho de 1932, a Revolução explodiu e os paulistas foram à guerra. Os locutores César Ladeira e Nicolau Tuma narravam pela Rádio Record, ao som da marcha Paris-Belfort, mensagens patrióticas escritas pelo poeta Guilherme de Almeida. O objetivo era aclamar o povo paulista contra os getulistas, o que aumentaria ainda mais a força dos revolucionários ouvintes da Rádio Record. Em 1º de outubro, as tropas federais ganharam dos paulistas, mas Getúlio Vargas acabou por aceitar as normas e exigências que São Paulo propunha para modificar a Constituição Nacional. Em plena Segunda Guerra Mundial, é na década de 40 que surgem os primeiros rádiojornais, já bem parecidos com os que temos hoje. O primeiro jornal falado da Rádio Record foi feito por Assis Chateaubriand. Paulo Machado de Carvalho, em entrevista à Rádio Jovem Pan durante o programa comemorativo ao Dia do Rádio, lembrou o início dos jornais falados. O primeiro jornal falado da Rádio Record, quem fez foi o senhor Assis Chateaubriand. Um dia, não sei porquê, o Assis foi lá me visitar e ele fez o jornal falado daquele dia. E a informação em cima da hora, a informação instantânea. Isso é a beleza do rádio. Em 1941, surge o noticiário mais importante do rádio brasileiro, o Repórter Esso. Com o patrocínio da Esso Brasileira de Petróleo, o jornal transmitia as notícias da Segunda Guerra. A intenção dos Estados Unidos, através de sua agência United Press, era atrair o povo brasileiro para a causa aliada, porque Getúlio Vargas, nesta época, demonstrava ser um alto simpatizante do nazifascismo. A primeira transmissão aconteceu às 12 horas e 45 minutos do dia 28 de agosto de 1941, quando a voz de Romeu Fernandes anunciou pela PRE-8, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o ataque de aviões alemães à Normandia, durante a Segunda Guerra Mundial. O gaúcho Heron Domingues marcou a história do rádio, apresentando durante anos o Repórter Esso. Em São Paulo, a transmissão era feita pela PRB9 Rádio Record. Em 28 de janeiro de 1942, o Brasil declarou o rompimento com os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Mas somente 2 anos e meio depois, em 2 de julho de 1944, o 1º Batalhão de Pracinhas da Força Expedicionária Brasileira saiu do país rumo à Europa. Por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que volte para lá. O rádio era o responsável por trazer ao Brasil as notícias dos soldados que estavam na guerra. Estamos no Porto de Nápoles. Viemos aqui esta manhã para receber uma nova força expedicionária que justamente nesse momento está chegando para se juntar aos combatentes de tantas outras nações que já se engajaram na frente italiana. Nossa vitória final e a mira do meu fuzil. 8 de maio de 1945. A Alemanha se rende à supremacia militar das forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o Repórter Esso noticiou. Alô, amigo ouvintes, aqui fala seu Repórter Esso, testemunha ocular da história, com os últimos telegramas da United Press. Assim, senhores, terminou a guerra no palco europeu. A Alemanha rendeu-se incondicionalmente sob o chefe supremo do comando das forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, o general Eisenhower. Assim, senhores, repito, terminou a guerra no palco europeu. São Paulo, 8 de maio de 1945.
Depois de sua deposição em 1945, Getúlio Vargas simplesmente desapareceu. Passou 3 anos fora do noticiário. Em 1948, a equipe da Rádio Record de São Paulo, liderada pelo jornalista Murilo Antunes Alves, conseguiu localizar Vargas em uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Mas acontece que até achar o Getúlio, porque ninguém queria contar onde o Getúlio estava. Até que, enfim, eu encontrei um cidadão que estava almoçando lá, alguém disse que ele é compadre do Getúlio. Eu fui para ele e disse, escuta, onde é que anda o chefe lá? Onde é que está? Ele está em Itaqui. Aí eu falei, o senhor já andou de avião? Ele disse, não. O senhor quer ir comigo lá? Vamos. Alugaram um avião monomotor e levaram um gravador que pesava mais de 50 quilos. Descemos no pasto, aos solavancos, o Getúlio apareceu de bombacha. E o convenceram a dar uma entrevista sobre o dia do trabalho. E tem a gravação até hoje. Trabalhadores do Brasil, depois de 1930, o dia 1º de maio passou a ser o grande dia de festa nacional consagrado aos trabalhadores. Nesse dia, o governo era povo e o povo era governo. O 1º de maio passou e viestes insistentemente solicitar-me uma mensagem. Eu, que nada mais aspiro na vida pública, sou forçado a sair do meu silêncio e recolhimento para dizer que sofro com o povo e dizer-lhe que é preciso apenas viver para poder esperar. Aí vim para São Paulo, foi um sucesso, porque todo mundo queria ouvir o pronunciamento do Getúlio. E mandei depois a gravação, que prometi para ele, mandei, e ele mandou um cartãozinho que eu tenho até hoje, agradecendo. Agradeço a remessa, não sei qual foi a repercussão, mas espero que tenha sido boa, etc. Sua promessa está cumprida, Getúlio Vargas. Na noite de 23 de agosto de 1954, Getúlio Vargas recebe um ultimato dos ministros militares. O motivo seria a evidência que membros de sua guarda pessoal haviam participado de um atentado na Rua Toneleiros, contra o jornalista Carlos Lacerda, ocasionando a morte do major da Aeronáutica Rubens Vaz. As Forças Armadas pressionam Vargas para que esse se afaste do poder até que as investigações fossem concluídas. No dia seguinte, na manhã de 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicida com um tiro no peito. E atenção, acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Década de 60. O dia 25 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros renuncia ao cargo de presidente da República. 13 horas do dia 25 de agosto. E atenção, atenção, ouvintes. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. Com o golpe militar de 31 de março de 1964, tem início um período sombrio da nossa história. Era o começo da ditadura militar. No dia seguinte, 1º de abril, o principal jornal do rádio brasileiro, o Repórter Esso, foi censurado pelos militares. A primeira edição, a das 8 horas da manhã, não foi ao ar. Em 31 de dezembro de 1968, chega ao fim o noticiário que marcou época na história do radiojornalismo brasileiro. Seria a última apresentação do Repórter Esso. Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Em 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua.
O repórter é um serviço público da AES Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da AES. 3, 2, 20 de julho de 1969. O astronauta norte-americano Neil Armstrong é o primeiro homem a pisar na Lua. É um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco salto para a humanidade. Em 69, a Voz da América fez um convite a Bandeirantes para integrar a equipe da emissora que ia descrever o primeiro pouso do homem na Lua, o voo da Apollo 11. Me incumbiram de ir para lá, me colocar junto com a equipe de cobertura, esses especialistas da Voz da América, que eram incumbidos de descrever o voo com todas as minúcias. Pareciam cientistas, eles se apetrecharam, se prepararam de tal maneira que eu sentia que era uma equipe da NASA e não uma equipe de rádio para fazer. Mostrar a reação de um brasileiro diante de todo aquele aparato nos estúdios da Voz da América, com televisão, mostrando todas as imagens, né, até o pouso do homem na Lua. Nos anos 70, a televisão brasileira ainda não dispunha de equipamentos e tecnologia para transmissões de reportagens ao vivo, como acontece hoje. Grandes acontecimentos eram filmados em 16mm e apresentados somente nos telejornais noturnos, mas o rádio estava lá, ao vivo, cobrindo, informando e prestando serviços. No dia 1º de fevereiro de 1974, um grande incêndio destrói o edifício Joelma, na Praça da Bandeira, no centro de São Paulo. Foram mais de 150 pessoas mortas. A tragédia foi tal que o Corpo de Bombeiros de São Paulo não dispunha de viaturas suficientes para atender aos feridos e solicitava às emissoras de rádio que cobriam o incêndio que pedissem aos ouvintes que disponibilizassem seus carros particulares para o socorro das vítimas. São Paulo literalmente parou. O calor que emana desse prédio é verdadeiramente insuportável em toda a Praça da Bandeira. Toda a Praça da Bandeira atingida pelo forte calor que desprende desse prédio completamente em chamas. Nós repetimos, tem 21 andares, 7 deles usados como garagem para veículos. Os 14 restantes escritórios e residências totalmente em chamas. Os bombeiros continuam atirando grandes jatos d'água através das escadas Magiros que conseguem atingi-la neste momento. Uma jovem está sendo salva diante da estupefação da multidão aqui presente. Essa jovem está sendo salva debaixo da emoção de milhares de pessoas, sendo carregada nos ombros por um dos bombeiros, atravessando grande labareda de chamas, agora ele consegue atingir os primeiros degraus da escada Magiros, vem descendo para essa jovem. E outras mais. Joelma estava, por acaso, na 23 Maio fazendo trânsito. E eu cheguei, lá estava só o primeiro carro de bombeiro, aquele que vai para verificar qual é o nível do incêndio e o que é necessário. Colocamos nossa viatura bem em frente à porta de acesso principal na Rua Santo Antônio. Cheguei por volta de umas 10 para as 9, o incêndio tinha 5, 10 minutos de início. Lá fiquei até as 10 da manhã do dia seguinte, narrando não só incêndio, mas também os corpos que despencavam lá do alto, as pessoas que não existiam. Eu guardei para o resto da vida não apenas as cenas, mas o som de um corpo se chocando no chão, caindo de 20º andar, 21, 22 andares. Agora, a nossa preocupação ali era não apenas narrar um fato que estava acontecendo na cidade, mas era também o de prestar serviço. A Rádio Jovem Pan disponibilizou o sistema de comunicação de seus carros de reportagem, montando uma base operacional na Praça da República, para informar os parentes das vítimas. Uma lista de mortos era divulgada de hora em hora. Então nós conseguimos fazer uma lista enorme para
as famílias, que eu sabia que estavam nos acompanhando, estavam nos ouvindo e queriam saber notícias. E tinha essa preocupação, como também a preocupação de solicitar água. Teve um certo momento que eles pediram leite por causa da fumaça, entendeu? Os bombeiros precisavam de muito leite ali. A solidariedade que eu vi naquele dia foi uma coisa que comove. Agora, quando foi por volta de umas 11 da noite, por aí, e chegou para mim o capitão Caldas e disse, quer entrar para ver como é que ficou aí? Eu falei, quero. Quando eu entrei dentro do bloco, na verdade era um vazio que tinha. Ele tinha desabado boa parte dali para baixo, né? O cheiro, o odor é de churrascaria. Aí eu olho tudo aquilo, aí eu desabei num choro aqui. Aí eu acho que sei lá, mas durante a transmissão não deu para segurar. Só não deu para apagar a imagem que ficou, que não marca a gente. A Rádio Jovem Pan ficou 26 horas ininterruptas no ar cobrindo este incêndio, o que lhe rendeu naquele ano o Prêmio ESSO de jornalismo. Vambora, vambora. Nos anos 80, o rádio estava presente no movimento pelas eleições diretas, que em 1984 chegou a reunir mais de 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Mas a emenda não passou no Congresso. Tancredo Neves, o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar, adoece na véspera de sua posse. Antônio Brito, porta-voz da Presidência da República, divulga nota oficial sobre a morte do presidente em 21 de abril de 1985. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. No dia 29 de dezembro de 1992, o então presidente da República, Fernando Collor de Mello, enviou ao Congresso, através do advogado Evaristo de Moraes Filho, uma carta com sua renúncia. Mais uma vez, o rádio estava presente. Acabo de falar por telefone com o presidente Fernando Collor e Sua Excelência pediu-me que entregasse ao presidente do Congresso Nacional o seu pedido de renúncia ao cargo. Brasília, 29 de dezembro de 1992. A sessão que votava o impeachment do presidente Fernando Collor prosseguiu no Congresso. Collor se tornaria inelegível por 8 anos. Ayrton Senna da Silva, 3 vezes campeão mundial de Fórmula 1, nos anos de 1988, 1990 e 1991. Detentor de 41 vitórias e 65 pole positions. Primeiro de maio de 1994. Pista de Imola, Itália. Curva Tamburello. Ayrton Senna pilotando uma Williams a 330 km por hora. O rádio estava lá. Senna, bateu na Tamburello, Ayrton, muito feia, tomara que não tenhamos nada de mais grave. Realmente um impacto violentíssimo, muito feia a batida com o brasileiro, na Tamburello. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Ele está desacordado, viu, Nilson? Senão ele já teria saído do carro. Vamos esperar que o socorro seja rápido. Uma batida muito forte. Uma batida violentíssima do piloto do Brasil. Vamos rezar muito aqui para que nós não tenhamos
Nada de mais grave com o brasileiro Ayrton Senna. O impacto foi violentíssimo. O impacto foi muito forte, a batida foi por demais de forte na tamborela. Morreu Ayrton Senna da Silva. (11 de setembro de 2001). Nesse dia, o mundo inteiro parou perplexo para acompanhar uma das mais ousadas ações terroristas de toda a história. Com o choque dos aviões, as torres do World Trade Center, símbolo da soberania da cidade de Nova York, começaram a ruir. A Torre Sul desaba às 11 horas e 2 minutos. 27 minutos depois, cai a Torre Norte. O desabamento das torres provocou 2.819 mortes, sendo 343 de bombeiros que trabalhavam no resgate das vítimas das Torres Gêmeas. O rádio, mais uma vez, estava lá. Torre Sul do World Trade Center acaba de desabar. A fumaça realmente é imensa. A impressão que dá do desabamento realmente dessa Torre Sul, que foi a segunda torre que foi afetada, né, nesse acidente. A primeira torre é a Torre Norte, foi na parte mais alta onde aconteceu o primeiro acidente. No mesmo dia, o Serviço Secreto dos Estados Unidos já responsabilizava Bin Laden, líder da organização Al-Qaeda, pelo maior atentado terrorista da história da América. Estão dizendo com 90% de certeza de que Bin Laden é o responsável por esses atentados. E diante destes mais de 80 anos de história, qual será o futuro do rádio? E o radiojornalismo, que através da garra e da paixão dos profissionais de rádio, simplesmente narrou a história. Que benefícios a tecnologia digital e a internet poderão trazer a este meio de comunicação tão importante à nossa sociedade? Bom, falar do futuro do rádio sem pensar na internet é praticamente impossível, porque ele precisou se reinventar cada vez que surgia alguma mídia. Quando surgiu a televisão, ele se reinventou. Quando a internet surgiu, o rádio conseguiu ficar mais rápido do que ele era e cada vez mais apostando na informação, na credibilidade, na prestação de serviço. E o rádio ele vai fazer isso daqui para o futuro através de dois caminhos. Do rádio digital, mas também através da internet. Você pega essa essência do rádio, mas com recurso da imagem. É esta fusão talvez que seja o futuro. Enfim, as outras mídias vão seguir o caminho que o rádio, mais uma vez pioneiro, abriu, que é o rádio com imagem através da internet. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos os profissionais citados ou não neste programa, que nas últimas 8 décadas dedicaram suas vidas ao radiojornalismo. Com amor, com garra e paixão pelo rádio. Parabéns a todos vocês. Rádio é isto: entretenimento, informação com credibilidade e prestação de serviço. E a informação em cima da hora, a informação instantânea. Isso é a beleza do rádio.